Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus pela sua vida. Estamos aí mais esta noite, diante da graça, da misericórdia do nosso Deus. Saiba que você é muito importante para Jesus. Dá um tempinho para os irmãos entrarem. Deixa eu mandar as notificações aqui do Facebook, para que os irmãos possam entrar ao estudo. Hoje teremos uma aula muito interessante diante do Senhor. Vou só mudar um cabo aqui. Glória a Deus. Irmã Madalena, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Madalena foi a primeira a chegar hoje, hein? Glória a Deus. Saudade de você, viu, Madalena? Glória a Deus pela sua vida. Estamos aí, né? Vamos aguardar mais uns minutinhos. Comecei um pouquinho antes, já justamente para os irmãos poderem chegar. Uma Marina, glória a Deus. Hoje seria o culto de quinta-feira, né, irmãos? Hoje seria o nosso culto de quinta-feira. Mas como tá tudo ainda do jeito que tá, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, né? Espero que vocês tenham tido um dia abençoado. A irmã Manuela chegou. Graça e paz do Senhor, irmã Manuela. Vou mandar para esse povo aqui também. Vou chegar aí para você, vai apitar aí, viu? Olha lá. Glória a Deus. Tem mais um grupo aqui. Vou mandar para esse aqui também. E vou mandar lá na igreja. Notificação também. Tem vários irmãos chegando. O Márcio. Graça e paz, Débora, glória a Deus. Vanessa, graça e paz do Senhor, sejam bem-vindos. Irmã Cida, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por sua vida. Vamos dar início a esse estudo. Esse estudo, irmãos, é algo de Deus para a sua vida, viu? Nós estamos estudando aí o princípio. A palavra do Senhor nos diz que Ele revela o fim, revela todas as coisas no princípio. Então nós estamos estudando esses 4 primeiros livros aí de Gênesis, onde nós vamos entender algumas coisas do princípio, né? E hoje é a terceira aula, nós estamos na terceira aula. Deixa eu pôr um mute aqui, senão eu fico me ouvindo também. Glória a Deus. Mandalva, graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, os irmãos estão chegando. Glória a Deus por isso. Deixa eu... Vamos. 8:01 agora, em ponto. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor nesta noite. Saiba que... Não sei se você teve alguma dificuldade para chegar até aqui, mas... Sempre existe, viu, irmãos, a questão da resistência do maligno. Mas a palavra do Senhor mesmo nos fala, né? Resistir ao diabo e ele se afastará de vós, fugirá de vós. Irmão Guilherme, graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Aleluia, paz do Senhor. Olha lá, meu pai já chegou ali. Paz do Senhor. Graça e paz, papai querido. Mamãe deve estar assistindo junto lá. Um tempinho que eu não vejo eles. Mas é preciso, né? Mãe Eliane, glória a Deus. Graça e paz, Mãe Eliane. Glória a Deus pela sua vida. Mãe Eliane. Então nós estamos estudando Gênesis 1:1. Né? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Vamos lá então, né? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Senhor, por podermos estar aqui na sua presença, diante da sua graça, diante, ó Deus, do seu poder. Senhor, que não seja eu falando, mas sim, ó Deus, o teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um, ó Pai. Senhor Deus, nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmã Beth, graça e paz do Senhor Jesus. A Beth chegou ali também, glória a Deus.
Bom, nós estamos estudando então esse texto, Gênesis 1, e deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Aí. E quando nós estudamos esse texto de Gênesis 1, nós começamos ali onde a palavra do Senhor nos fala assim, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o texto, né? Nós entendemos ali que no princípio não é tempo, mas é a pessoa de Cristo. Deus, ele criou os céus e a terra. Irmãos, nós precisamos entender algo sobre isso. Precisamos entender algo do que Cristo ele fazia. O que Cristo ele fazia? Que estado estava ele antes de vir em carne? Vamos começar com os textos? Amém? Vamos. Efésios 3:8. Abre lá a sua Bíblia, você que está com papel, caneta na mão. Efésios 3:8. Alguém pode escrever, por favor, o texto, né? Nós podem ir escrevendo o texto. Efésios 3:8, onde a palavra do Senhor lá em Efésios 3:8 nos diz assim: a mim, o mínimo, né, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, a função de Paulo é anunciar as riquezas que não se pode compreender, com a função de sondar, de olhar para dentro. E ele tem uma missão, irmãos, de fazer as pessoas compreenderem algo incompreensível. Aleluia. Irmão César, graça e paz, irmão César, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, Paulo ele tem essa função de fazer as pessoas compreenderem o que é incompreensível. Porque aquilo que Cristo ele representa, irmãos, é muito grandioso. Pedro ele fala, irmãos, nas epístolas, que Paulo ele fala coisas, escreve coisas que são difíceis de compreender. Pedro falava isso de Paulo. Olha só como diz lá, ó, versículo 9. Diz assim, ó, Efésios 3:9. E demonstrar a todos, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. E demonstrar a todos qual seja a comunhão. Essa palavra comunhão, irmãos, ela quer dizer assim, ó, oikonos, de economia de Deus, administração, né? Então fala assim o texto: e demonstrar a todos qual seja a comunhão, né, a administração do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Olha aí. Aqui o texto mesmo já fala, né? Nós estamos no princípio, que no princípio não é uma condição de ser um momento, um tempo, mas sim uma pessoa. No princípio é quem? Jesus. Nós já estudamos isso na última aula. E quando nós começamos a tratar, irmãos, sobre essa condição de criação, nós vemos aí que o mistério oculto de Deus, que Cristo, né, tudo foi criado por meio de Cristo. Efésios 3:9 nos fala isso. Essa questão de comunhão é oikonos, que vem de economia, né, que é administração de algo. Fala do oculto de Deus. Paulo ele está incumbido, irmãos, de falar do mistério oculto. E aonde que está escondido esse mistério? Dentro de Deus. Tem um mistério, irmãos, e esse mistério escondido dentro de Deus, nem os anjos eles conheciam, nem os anjos eles sabiam. Só para você ter uma ideia da situação. Foi o segredo mais bem guardado de Deus. Estava guardado dentro de Deus. Qual que é esse segredo? É Cristo. Cristo Jesus. E para ele, irmãos, foi dada a graça de anunciar aos gentios. E no verso 9, irmãos, esse mistério foi administrado e estava oculto em Deus. E olha só como que diz o texto, ó. O texto diz assim, ó: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus. Aleluia.
Irmãos, esse Deus ele tem um mistério escondido. Nele cria tudo por meio de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, irmãos, que Paulo ele começa a anunciar, ele passa a ser o Jesus na encarnação, quando ele vai para o ventre de Maria. E antes disso, irmãos, antes dele ir para Maria, ele é um mistério. Jesus, antes de vir por Maria, irmãos, ele já agia, ele já fazia no Antigo Testamento. E Jesus ele veio o quê? Veio ali e aí então se escreveu o Novo Testamento. Mas Jesus ele já agia de uma forma escondida no Antigo Testamento. Esse era um dos segredos, o segredo mais bem guardado de Deus. Você vai entender isso. E ele se fazia atuar de forma anônima. Pastor, você está falando que Jesus ele operava antes de vir à Terra? Sim, irmãos, isso mesmo. Olha só Romanos 16, 25. A palavra diz assim, ó, Romanos 16, 25. Alguém coloque lá, por favor. Aleluia, irmã Ângela, Surani, glória a Deus. Irmã Laura, boa noite, graça e paz, irmã Ângela, graças a Deus. Então, irmãos, ó, Romanos 16, 15, achou aí? Diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos, presta atenção nessa palavra, desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Irmãos, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é agora conforme a revelação do mistério eterno, que esteve oculto, que esteve escondido dentro de Deus. Olha o 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pela Escritura dos profetas, segundo o mandamento de Deus para obediência da fé. Irmão, tudo foi criado nele, por ele. Cristo, irmãos, ele trabalhou na criação de todas as coisas. Mas ele não trabalhou se mostrando Cristo. Ele trabalhou disfarçado, em figuras. Então sabe, irmãos, que Cristo era o segredo mais bem guardado de Deus. E nós estamos tentando desvendar a ideia, irmão, de que tudo foi criado por ele. Porque as pessoas não conseguem ver Jesus, irmãos, na criação. Porque ele estava escondido. Aleluia. Irmã Rose, glória a Deus. Graça e paz, irmã Rose. Seja bem-vinda. Isso mesmo, Beth. Ele esteve oculto, né? Ele estava oculto, mas Jesus ele já trabalhava desde a eternidade, desde os tempos eternos, antes de tudo. Irmãos, e isso que nós estamos tentando desvendar. Vamos ver um outro texto? Olha só, texto de Efésios 2, 8 e 9. E aí acrescentar o 10 depois. Olha só, é o 10 que eu quero, mas vamos falar primeiro o 8 e o 9, depois vamos para o 10. Efésios 2, 8 e 9. Alguém escreve lá, por favor. Né? O Márcio, que é o nosso auxiliar lá, né? Olha lá, manda todos os textos certinho. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, ó. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, Paulo está falando isso. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. Irmãos, como que Deus criou todas as coisas? Em oculto por meio de Cristo. Aleluia. Olha o 10 agora, olha só. Para que agora pela igreja, por quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, a multiforme sabedoria de Deus não é conhecida dos principados. Os principados no céu aqui, irmão, não está falando de principado maligno. Às vezes você fala, principado, potestade, pensa que é só maligno, né? Mas de anjos, líderes, tanto anjos de treva quanto anjos de luz. Tem anjos de luz e anjos de trevas que são principados e potestades. Mas isso é um outro estudo. Tanto é, irmão, que quando Cristo ele chega aos céus, não sei se você já leu o Salmo 24.
Coloca lá, vamos. Porque assim, ó, quando você vai ler o Salmo 24, algumas coisas acontecem. E há um relato nesse Salmo 24. Alguém. Deixa eu abrir aqui o Salmo 24 do lado de cá, que senão eu me perco ali. Salmo 24, versículo de número 7, para ser mais exato. Deixa eu abrir aqui, vejamos. Salmos 24, versículo de número 7. Aleluia. Salmo 24. Achei. Lá no Salmo 24, irmãos, fala assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O que está falando aqui esse texto, irmãos? Aqui está falando do momento em que Jesus ele chega aos céus. O Salmo 24 ele nos relata isso daí. Quando Jesus ele chega aos céus, o que acontece? As portas estão fechadas. Não tinha acesso ao céu. Nenhum ser espiritual viu ninguém entrando por aquelas portas. E aí chega alguém do lado de fora e fala assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí, irmão, o que acontece? Os seres do outro lado, que não conheciam Jesus, não sabiam de Jesus, porque a porta estava fechada, porque ninguém entraria. Aí os seres do outro lado da porta, do lado de dentro, né, os anjos, eles começam a falar. Olha só o versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? E aí vem a resposta: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, que na tradução é Yahvé Sabaoth. Irmãos, e todos esses anjos no céu, irmãos, eles não conheciam a multiforme sabedoria de Deus, eles não conheciam Jesus. E eles precisariam conhecer, irmão, Jesus. Quando que eles vão conhecer Jesus? Através de quem? Da igreja, a palavra nos fala isso. E aí as portas do céu foram abertas, o homem novamente teve acesso através de Jesus Cristo. Irmão, você vê a importância de Jesus Cristo, irmão? Jesus Cristo é tudo para nós. Porque sem Jesus, irmãos, essas portas nem se abririam. O acesso até Deus, nós não teríamos acesso. Tanto é que as portas estavam fechadas, o céu estava fechado. O homem foi expulso do jardim de ter comunhão com Deus. Deus ele colocou a espada flamejante, colocou um anjo lá guardando. Mas isso aí nós vamos ver mais à frente, né? E Cristo ele chegou e venceu, ele venceu a morte. Ele não simplesmente morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele sobe, irmãos, ele abre essas portas. Olha só, e esse Cristo, irmãos, ele ficou escondido. Esse é um mistério pelos séculos dos séculos. Efésios 3,10, irmãos, fala que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Cristo, irmãos, ele estava escondido. Nem os anjos conheciam. E pela igreja, por quem? Pela igreja. Agora, passa-se a conhecer. Lembrando, irmãos, que a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Fazemos parte do corpo de Cristo. São as pessoas. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, são todos os membros que estão submissos ao cabeça. Deus, irmãos, a divindade é espírito. E o que diz João 4,24? Que Deus como espírito, irmãos, ele não é visto no mundo físico. Então Deus ele não pode ser visto porque é espírito. E nós já lemos que Cristo expressa a imagem da pessoa de Deus, porque Cristo tem um corpo físico. Porque ele veio como homem e ele pode expressar a Deus porque tem um corpo. Mas Cristo, irmãos, quando ressuscita, ele volta para a glória. E quem vai agora expressar a Deus, agora é a igreja. A igreja. A igreja, irmãos, não tem ideia da autoridade que tem. Porque os anjos, irmãos, eles quiseram anunciar o evangelho, mas não lhes foi permitido. Não foi dado isso aos anjos.
O evangelho foi dado a mim, foi dado a você. Graça e paz, Neia. Graças a Deus pela sua vida. Então, irmãos, o evangelho foi dado para pregar a nós, a igreja. Não foram aos anjos. Através da igreja, através da multiforme sabedoria de Deus, vai ser expressa. Vamos para um outro texto? 1 Coríntios 2, versículo de número 4. Aleluia. 1 Coríntios 2, versículo de número 4. Diz assim, ó. Glória a Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aleluia. Paulo, irmão, ele não tentou convencer com sabedoria humana, mas Paulo ele fez o quê? Fez a demonstração de espírito e poder. Irmãos, na palavra havia espírito e poder. As pessoas não se convertem, irmãos, simplesmente por palavras de persuasão humana. Não. As pessoas, irmãos, não se convertem com palavras simplesmente de sabedoria humana. Mesmo que seja uma pessoa hábil, seja um exímio pregador, sabedoria humana, irmãos, não convence ninguém. A conversão, irmãos, se dá pela palavra revelada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence o coração. O problema é que Jesus, irmãos, nos mandou fazer discípulos. E nós estamos querendo o quê? Discipular pessoas que Cristo ainda não converteu. Fulano dá trabalho. Irmãos, ele foi convencido, mas ele ainda não foi convertido. E não tem como discipular alguém que Cristo não converteu. Porque é o Espírito que vai entrar na vida da pessoa e vai converter ela. Aleluia, irmão Dorival, graça e paz. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Às vezes você está lutando aí com alguém da sua família, está lutando para que você possa receber a Cristo, sabe que tem a hora certa, o momento de Deus, a ocasião de Deus, mas que não é você que vai convencer, você vai estar ali no momento certo, na hora certa, na ocasião certa, isso vai te gerar um galardão, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Foi assim com você, irmão. Vai dizer que não foi. Às vezes a pessoa dá trabalho, por quê? Porque ele ainda é convencido, ele não foi convertido. Mas aí você não consegue discipular, porque a pessoa não se converteu. Mas nós precisamos investir. E aí uma hora o Espírito de Deus vai testificar no coração. Irmãos, tem um detalhe. Se as pessoas elas vão até a igreja por causa de eventos, por causa de festividades, que não seja porque foram convertidas pelo Espírito e pelo poder de Deus, a pessoa ela não pode ser discipulada, porque não recebeu o poder de Deus. E em nossa igreja, irmãos, vem pessoas por muitos motivos. Por exemplo, vem na igreja e precisava de uma cura. Irmão, isso é ótimo. Mas a pessoa ela frequentar culto por causa da cura, irmãos, não é conversão. Ela pode até receber a cura, mas a partir do momento que ela recebe a cura, se ela não receber Cristo, não receber a conversão, irmãos, ela não vai participar mais da igreja na hora que ela receber a cura. É igual a pessoa que ela vai na igreja por causa de um milagre financeiro. E aí ela recebe o milagre de Deus, recebe a bênção de Deus, e ela vai embora. Por quê? Porque não foi o Espírito de Deus que a convenceu. A pessoa ela foi em busca de suprir uma necessidade. Deus usa dessa necessidade para nós conhecermos a Cristo Jesus. Mas é o Espírito, irmãos, que vai convencer a pessoa e vai fazer a pessoa ficar. Olha só um outro texto, 1 Coríntios 2:5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, a nossa fé ela não pode se apoiar na sabedoria dos homens, mas ela tem que se apoiar no poder de Deus. Aleluia. Irmãos, quem vem para a igreja e fica e permanece, irmãos, por palavras humanas, a fé dessas pessoas está firmada na sabedoria humana. E sabe o que acontece? Eu já vi muito disso. Logo, logo ela se vai. Simplesmente porque não são pessoas que se converteram, mas são pessoas que são firmadas na sabedoria humana. E Paulo, ele deixa, irmãos, o Espírito e o poder de Deus apoiar a fé para que esses estivessem firmes. Porque dezenas de milhares de pessoas, irmão, vão para frente, aceitam a Jesus e depois de uma semana está na rua novamente. É simples porque
quando a pessoa é convertida pelo poder de Deus, irmãos, ela nunca mais se desvia. Ela nunca mais consegue abandonar a Jesus. Aleluia. E é simples, irmãos. Quando a pessoa ela realmente aceita Jesus de todo o seu coração, irmãos, não é por sabedoria humana, irmão, ela tem uma mar do Espírito, ela não consegue ficar longe da igreja. Ela não consegue ficar longe dos irmãos. Vai me dizer que os irmãos não ficam apreensivos quando nós vamos falar, nós vamos começar os estudos na igreja, vamos começar o culto. Irmãos, o Edson mesmo, irmão Edson, não sei se o Edson está aí, não vi ele entrando, mas o Edson mesmo, ele fala que ele foi lá pro Mato Grosso e ficou vários dias lá, 3 dias para ir, só de viagem eram 3 dias de viagem. E ele, quando mandei a mensagem para ele, falou, Edson, tá tudo bem, já chegou aí? Falou, pastor, já cheguei, mas eu tô com saudade de vocês aí. Eu tô com saudade do grupo de louvor. Eu tô com saudade de tocar. Tô com vontade de ir todo dia na igreja, pastor. Eu tô com saudade de todo dia na igreja. Irmão, isso é muito sério, porque é o Espírito de Deus que vai testificando e vai trabalhando no nosso coração. Olha só, irmãos. Versículo 6. 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Irmãos, eu não falei para você de uma sabedoria humana. Olha o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha o detalhe, irmãos. O detalhe, oculta a sabedoria de Deus em mistério. Oculta a sabedoria de Deus em mistério. Irmãos, é uma sabedoria, irmão, que estava oculta em mistério. Que sabedoria que é essa, irmãos? A sabedoria que estava escondida em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos. Irmão, Deus já havia ordenado para a nossa glória, para que nós fôssemos salvos. Observe, irmão, observe, essa sabedoria escondida, ela é Cristo. A sabedoria escondida é Cristo. Olha o versículo 8, irmão. Está falando de sabedoria de Deus escondida, que é Cristo. Olha só o versículo 8. 1 Coríntios 2,8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia. Irmão, por que nunca conheceram? Porque se escondesse, se não se escondesse, nunca o crucificariam a Jesus. E os príncipes desse mundo, irmão, não conheceram a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus era Cristo, que estava escondido em mistério. Você está conseguindo entender, irmão? Cristo é a sabedoria de Deus. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque Paulo está falando em Efésios 3,9 assim, ó. Efésios 3,9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos céus. Irmãos, esses príncipes não conheceram e agora vai ser conhecido. Entende, irmãos? Não existe outro que tenha a responsabilidade de revelar a sabedoria de Deus senão a igreja. A igreja, irmãos, tem que revelar Cristo ao mundo. A igreja tem esse papel. Cristo é a multiforme sabedoria de Deus, oculta em mistério. Não quer dizer, irmãos, que ele não seja presente, mas ele está disfarçado. E Jesus, irmãos, ele aparece desde o início do Antigo Testamento, a todo momento ele aparece. Você quer ver só? Olha só como que ele aparece. Porque nós vemos algo. Deixa eu pegar o texto aqui certinho. Ele aparece disfarçado. Nós vemos aí no Antigo Testamento, eu não achei o texto aqui, mas que em um dado momento Moisés ele sai do Egito. O Márcio vai achar o texto lá. Não sei se é Êxodo 17 ou Gênesis 17. E o que acontece? Nesse momento que eles saem do Egito, sai com o povo pro deserto. E aí o povo faz o quê? Começa a se queixar para Moisés. E começa a falar assim, ó, Moisés,
nós estamos com sede. Eles acampam em Refidim, isso, foi em Refidim. E aí o que acontece naquele momento? Moisés, nós estamos com sede, dai-nos água para responder, para beber. Aí o que acontece? Moisés ele responde, ele clama a Deus. Moisés ele responde, né, a eles, para não colocar o Senhor à prova. E aí então, naquele dado momento, o povo está sedento, reclamando para Moisés, perguntando por que tinham tirado eles do Egito, e que tirou eles do Egito para matar de sede. E aí o que acontece? Moisés então clama ao Senhor. Ele fala assim: o que farei desse povo? Ele fala bem assim: o que farei com este povo? Correndo risco de ser apedrejado, irmão. E aí o Senhor ele responde. Fala para ele assim, ó: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. E eu estarei à sua espera, no alto da rocha no Monte Horebe. Bata na rocha, e ela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista da autoridade de Israel. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Moisés ele bateu na rocha, e o que aconteceu? Saiu água da rocha. Quando ele bate na rocha e sai água da rocha, essa é uma manifestação de Cristo. A rocha, irmãos, é Cristo. Cristo é o segredo mais bem guardado do Antigo Testamento. E essa rocha, irmãos, seguia eles. Pastor, aí você agora viajou, hein? O menino da igreja fala isso. Pastor, você está viajando. Vamos ver o texto que fala isso? 1 Coríntios 10, 1. Vamos lá para o texto, 1 Coríntios 10, 1. Olha só o que diz o texto. A rocha que Moisés bate, a rocha que Moisés tira a água, a rocha seguia o povo e essa rocha era Cristo. Cristo é o segredo mais bem guardado do Antigo Testamento. Estou falando isso. No princípio é Cristo. Irmão, tudo é Cristo. Agora olha só, 1 Coríntios 10, 1. Diz assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Isso é o quê? Isso daqui são os filhos de Israel que saíram do Egito. Olha o 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Lá não tinha muita água, né? Então, na hora que eles passaram pelo mar, eles foram batizados. E aqueles que não foram batizados na passagem do mar foram batizados na nuvem. A nuvem descia e cobria eles, então eles eram batizados na nuvem, porque no deserto não tem água. Mas eles foram batizados, porque o batismo ele tem um significado que é de separado para Deus, uma aliança com Deus, que é o hebreu. Esse é um outro estudo também, não vamos ver isso agora não. Olha o versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, que nos fala do maná. E agora olha o versículo 4, 1 Coríntios 10, 4. Alguém escreve lá. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia, glória a Deus. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa, irmãos, é a pedra. Sabe essa pedra que Moisés feriu, que saiu água? Essa pedra é Cristo. Mas por que ele não poderia se revelar, irmãos? Por que ele não poderia se demonstrar, irmãos? Irmãos, ali ele já está se demonstrando. Ele é a fonte das águas para saciar a sede do povo. Irmãos, ele não pode se revelar e ele está escondido como pedra. Irmãos, observe, irmão. Consegue entender que Cristo está presente? Cristo está presente a todo momento. Cristo está presente agora, aí com você. Aonde quer que você esteja, Cristo está presente. Quando aparecer, irmãos, a expressão o anjo do Senhor na Bíblia, e tem em vários lugares no Antigo Testamento que aparece assim, o anjo do Senhor. E ele apareceu para Agar no deserto, né? Lá em Gênesis 16, 13. Apareceu para Jacó, né, lá em Betel, Gênesis 31, 13. Apareceu para Moisés na sarça ardente.
Apareceu para Gideão quando ele malhava trigo no lagar, em Juízes 6:11. Irmãos, essa é uma manifestação de Cristo. Porque a multiforme sabedoria de Deus, irmão, está presente com Cristo, mas ninguém sabia como é. Cristo está presente em tudo. E eu quero falar de Cristo presente, irmãos, na criação. Ele está presente na criação. E eu vou te falar, irmãos, essa história, nem o diabo sabia que Cristo era Cristo. O diabo, tanto é que ele vem e me pergunta, né? Olha, realmente se você realmente é o Filho de Deus, né? O diabo mesmo pergunta lá, quando Cristo ele vai ser tentado lá aos 40 dias, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ele vai ser tentado os 40 dias. O que acontece? Depois dos 40 dias de jejum, ele teve fome. E o diabo ele veio tentar Jesus. Ele pergunta para Jesus, se realmente é Provérbios 8, porque o livro de Provérbios é um livro da sabedoria. Provérbios 8:22. Vamos nos atentar no que diz da criação. Que diz assim, Provérbios 8:22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Provérbios 8:22. Por que gerado? Deus, irmãos, em sua essência não pode ser gerado, mas as formas com que se manifesta, irmão, pode ser gerado. E a sabedoria foi gerada, pois é uma forma que Cristo vai se manifestar, para que continue em mistério. Provérbios 8:25, irmãos, diz assim, antes que o monte houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ou seja, quando Deus estava preparando os céus, aí estava eu, ou seja, já estava ali. Jesus, na criação. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele todo o tempo. Aleluia. Irmãos, ele era o arquiteto masculino. Se está falando de sabedoria, irmão, seria arquiteta. Mas como é Cristo, é o arquiteto masculino. Olha o 31. Regozijando-me no meu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aleluia. Aí entra lá o texto do Salmo 139:16, que nós já estávamos com ele. Irmãos, essa última parte, irmãos, nós vamos parar por aqui, né? Já está dando aí quase 40 minutos. Então, irmãos, entenda. Cristo está presente na criação. Cristo ele está presente desde o início. Cristo sempre esteve presente. Tudo foi criado nele, por ele, para ele. Nós estamos vendo isso bem detalhadamente dentro da palavra do Senhor. Às vezes você olha, irmãos, e fala assim, pastor, a gente fala muito de Cristo, a gente vive muito essa questão de Cristo Jesus. Por quê? Justamente, irmãos, porque Cristo ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então saiba que o segredo mais bem guardado, irmão, é Jesus Cristo. É a criação. É Jesus Cristo através da criação. Aleluia. E amanhã, irmão, nós vamos entender que Gênesis 1:2, que fala a terra era sem forma e vazia, não é a criação da terra. Nós vamos ver o texto, irmãos, que fala da criação da terra, e os textos não são Gênesis. Gênesis não é a criação da terra, a não ser Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 não é a criação da terra. Gênesis é a criação da terra. Gênesis 1:1. Gênesis 1:2, quando fala do versículo 2, já pula para uma outra terra, é uma recriação da terra. E nós vamos ver amanhã os textos que falam da criação da primeira terra, que não é Gênesis. Às vezes você vê lá, todo aquele texto que nós temos em Gênesis,
não é a criação da terra, é a recriação da terra. Nós vamos ver os textos na Bíblia que falam da criação da terra. Irmão, você vai ter um aprofundamento da palavra, que isso aqui não existe em lugar, você não vai ver isso em lugar algum. Isso aqui é a palavra revelada, a palavra rema, é diferente de palavra estudada, a palavra que você lê, é a palavra rema, essa palavra é revelada, revelada por Deus. Amém? Irmãos, vocês não fazem ideia de quão aprofundado é isso daqui, quão importante é isso daqui. Porque às vezes as pessoas elas leem Gênesis e falam assim, isso aqui é quando Deus criou a terra. Não, irmão, aquilo ali é a recriação da terra. Gênesis 1:1 é a criação, Gênesis 1:2 já não é mais a criação, é a recriação da terra. E nós vamos entender por que a terra foi destruída, que terra que era essa que existia antes, quem que existia nessa terra antes. Nós vamos ver tudo isso daí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos ver esses textos que falam da criação da terra, que não é Gênesis. Não é Gênesis. Amém? E eu quero orar por você. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento meio conturbado, né? Não sei o que você está aprontando, o que você está fazendo nesses dias. Graças a Deus por você poder estar aqui estudando a palavra, isso é muito importante. Mas, irmãos, a intenção é que isso tudo passe o quanto antes, em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida, porque, irmãos, às vezes a gente fica muito tempo em casa e às vezes fica sozinho. Tem muitas pessoas que ficam sozinhas, tem muitas pessoas que não ficam acompanhados. Eu sei que isso é difícil, irmão, é triste, é muito triste. E às vezes você tem esse costume de ter uma companhia. Igual eu trabalho na loja, trabalho no comércio e a gente sempre está envolvido com pessoas também. E aí o que acontece é que a gente sente muita falta desse convívio com as pessoas. Então, até por isso que eu estou fazendo as lives todos os dias, para a gente poder ter uma proximidade aí, a gente está mais próximos, né? Em nome de Jesus. E eu quero estar orando para você, porque às vezes bate aquela solidão, aquele sentimento de você estar sozinho. Saiba que você não está sozinho, irmão. Nós estamos juntos em Cristo Jesus. Diante de tudo isso que está acontecendo, irmãos, eu quero abrir meu coração para você. Tem vários irmãos que nós estamos atendendo, nós estamos ajudando. São irmãos que não podem sair, não podem ir até o mercado, não podem ir à farmácia, não podem ir à padaria. Então nós estamos ajudando esses irmãos. Se você precisa de alguma ajuda, irmão, entre em contato comigo. Fala comigo. São pessoas de idade e às vezes não podem ficar saindo a todo momento. Então chama o pastor se vira, o pastor vai no banco, vai trabalhar, vai lá buscar as coisas, vai no mercado. Né? Não estou trabalhando, estou trabalhando praticamente em casa, estou atendendo os clientes em casa. Então, irmãos, e é bem sério isso daí, porque às vezes as pessoas precisam de ajuda e acabam não pedindo. Né? Então, se você precisar de algo, o seu pastor está aqui para te ajudar em Cristo Jesus. Amém? Não só na forma de oração, mas de ação também, irmãos. Estamos aí para agir. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Quero orar pela sua família, pela sua casa, pela sua vida. Sei que às vezes você fica apreensivo. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, diante da sua presença, ó Deus. Eu coloco, ó Pai, cada um dos irmãos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, diante da sua graça. Apresento-os eles, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. E te peço, ó Pai, conceda uma noite de sono abençoada. Conceda, ó Deus, um dia de amanhã abençoado. Senhor, eu declaro, ó Pai, que tudo que está enrolado venha se desenrolar. Tudo que está embaraçado venha se desembaraçar. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós repreendemos agora todo o principado, toda a potestade, ó Pai. Porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso provedor, ó Pai. E nós não aceitamos essa situação da forma que está. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Que nós temos a verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de dentro, ó Pai. Mas, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, muda essa situação. Muda, ó Pai, essa história. Aquele irmão ou irmã, ó Deus, que está sozinho. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que eles possam sentir a sua presença, a presença do Senhor, ó Pai, sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aquele, ó Deus, que está amargurado, ó Deus, de coração. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a amargura, tira toda a dúvida, tira, ó Pai, toda a apreensão, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, como igreja do Senhor, nós oramos, ó Pai. Tua palavra nos diz, ó Pai, que não é para nós temermos. Senhor, toda vez que o Senhor apareceu, ó Deus, o Senhor sempre disse, não temas. E nós não tememos, porque nós sabemos que o Senhor está agindo em todas as coisas. Cuida, Deus, de cada família, cuida, Deus, da vida de cada irmão. Aqueles, ó Pai, que estão na campanha de oração, ó Pai, abençoa eles, ó Pai.
Que assim o Senhor conceda o desejo do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos, abençoamos, declaramos toda sorte de bênção. Senhor, que esta palavra, ó Deus, palavra revelada, ó Pai, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, ó Pai, Senhor, seja manifesta, ó Pai, Senhor, que seja manifesta no seu dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, fixe essa palavra no coração deles, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, dá entendimento, mas não entendimento do homem, entendimento que vem do céu, entendimento da palavra revelada, palavra rema, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim, ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso de aprofundamento na Tua palavra. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, assim nós oramos. Senhor, abençoa, Pai, Senhor, a cada um da igreja, abençoa, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que a sua graça seja suficiente. Assim eu oro e abençoo, em nome de Jesus. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então amanhã nós temos esse tema aí, muito precioso diante do Senhor, que nos fala sobre a condição da criação, né? E nós vamos estudar isso daí. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos comentassem, né? Comentam. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Compartilha ele. Manda lá para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Nós estamos tendo na base aí de 500, 600 visualizações desses vídeos que nós estamos fazendo desse estudo. Esse é o 3º dia. Amém? E estamos jogando também lá na nossa plataforma no YouTube. No YouTube nós temos os vídeos também lá, Rodrigo Garcia. Eu vou mandar depois o link para os irmãos. Então, compartilha, escreve ali embaixo o que você acha. Deus os abençoe, em nome de Jesus.